Oi, gente, como vocês estão? Eu estou aqui hoje para contar para vocês o meu depoimento de como foi cursar o sexto período de nutrição na UFRJ. Eu sempre faço esse tipo de vídeo, já tem desde o primeiro período eu contando o meu relato de como foi, e agora chegou a vez de falar sobre o sexto período, que era um período que eu estava muito ansiosa para cursar. Por que eu estava muito ansiosa? Porque era o último período do ciclo profissional e depois dele só restam os estágios para eu me formar. Então, eu vou contar para vocês como foi minha experiência. Então, para quem não sabe, assim, na UFRJ, a faculdade de nutrição é dividida em 3 ciclos. O primeiro é o ciclo básico, onde você tem matérias como mais voltadas para biologia, química, bioquímica, que vão dar um embasamento para a gente ir para o ciclo profissional que começa no 4º período da faculdade e vai até o 6º. Então fica 4º, 5º e 6º no ciclo profissional. Depois desse ciclo profissional vem o ciclo do estágio, que é mais um ano, 2 semestres de estágio. Então o que eu concluí agora foi o ciclo profissional e eu fiquei muito animada, atendeu todas as minhas expectativas e até superou. Foi muito interessante, foi muito construtivo. É claro que sempre tem um ponto ou outro que a gente sente falta, ou que acha que foi exagero, ou que acha que realmente faltou conteúdo em uma área ou outra. Eu, por exemplo, gosto muito da área de nutrição materno-infantil. Infelizmente, foi uma das disciplinas mais curtas da universidade. Do curso como um todo. Então, isso é uma coisa que me deixa chateada, mas, enfim, espero que no estágio compense. Mas, assim, a gente teve uma visão muito ampla da nutrição, muito bacana, muito interessante. Cada professor deu o seu melhor na área, então tenho muito orgulho de estar me formando no Instituto de Nutrição Josué de Castro, que tem uma equipe profissional incrível e que forma a gente com muita excelência. Então, eu vou falar agora sobre as matérias que eu fiz nesse semestre. Eu fiz 7 matérias. Eu achei que eu ia enlouquecer. Por quê? No meu primeiro semestre remoto, ou seja, em casa, eu fiz só 2 matérias, porque era o que dava para fazer naquele momento. E eu já senti que eu tava estudando pra caramba. Tava sendo muito interessante, legal, mas eu tava estudando muito. E eu pensei, meu Deus, no próximo período eu vou enlouquecer, porque vão ser 5 matérias. No caso, no meu 5º período, que também foi remoto. E no 5º período foi realmente muito mais puxado, muito mais punk o negócio. E eu dei uma enlouquecida assim. Acabou o 5º período, fui me inscrever nas disciplinas do 7º e tinha nada mais, nada menos do que 7 disciplinas para eu cursar. E aí eu pensei, meu Jesus, se eu enlouqueci com 5 disciplinas, imagina agora com 7 eu vou ficar louca. E pelo contrário, foi um período gostoso, sabe? Foi um período em que eu estava estudando de uma forma que não estava sendo exaustiva, cansativa, eu estava conseguindo respeitar meus limites, ter um momento de descanso, ter um momento de estudo. Isso não quer dizer que o período como um todo foi leve, tranquilo, de boinha, não foi. Mas foi um período em que teve momentos mais densos, de mais conteúdo, de trabalho e tudo mais complicados, e momentos mais tranquilos. Principalmente no final do período, que para mim foi o ponto alto, que geralmente final de período é sempre uma loucura. E esse final de período foi um pouco mais tranquilo. Teve um período ali, um final de semana que deu uma puxada, assim, que eu fiquei doidinha, porque veio um monte de coisa para fazer do nada. Mas depois acalmou e voltou pra leveza que estava sendo o período. Então foi um período que me encheu o coração de felicidade, porque eu estava estudando e gostando dos conteúdos que foram dados. Das 7 disciplinas que eu estudei, foi Educação Alimentar e Nutricional, que foi uma disciplina onde a gente aprendeu a lidar melhor, como educar melhor a população sobre os conteúdos de nutrição. Eu tinha expectativas muito altas no início da disciplina. Fico chateada em dizer que não foi
tudo que eu esperava no fim do período, mas eu acho que eu criei expectativas diferentes do que realmente era a proposta da disciplina. Então, eu gostei da disciplina, gostei muito que me relembrou um pouco essa época da formação de professores, só que agora voltada para a área de nutrição. Então, foi bem gostoso, foi bem interessante. E nessa disciplina a gente construiu um trabalho que a gente estava entendendo o local e a gente fez um trabalho voltado para pacientes com doença renal, que foi depois distribuído, um vídeo que a gente fez educativo, que foi depois distribuído para os pacientes do ambulatório, então foi bem construtivo. A gente também, e na segunda-feira eu também fazia uma matéria de sociologia, que na grade da UFRJ, essa matéria eu acho que fica lá no terceiro período, mas eu só consegui fazer agora por conta da reprovação que eu tive lá no primeiro período, e foi um alívio para mim quando eu consegui terminar essa disciplina, porque eu concluí ali todas as minhas pendências que restavam por conta dessa reprovação lá do primeiro semestre, que vocês que acompanham aqui os vídeos há algum tempo já estão sabendo. Então foi muito importante. Quando concluiu a disciplina, eu chorei muito de felicidade, de alívio. Foi uma disciplina tranquila, muito gostosa, que tinha um livro, tinha um texto de referência. A gente lia aquele texto de referência e acompanhava a aula, que era sobre aquele conteúdo do texto, e isso foi até a metade do semestre. E da segunda metade do período, a gente foi apresentando o seminário. Então, cada semana um grupo apresentava, a gente levava mais dúvidas, fizemos também uma resenha, mas foi muito tranquilo. Nas terças-feiras eu tinha na matéria de nutrição e saúde pública, tecnologia dos alimentos, de novo, educação alimentar e nutricional e ética profissional. Então, começando por nutrição e saúde pública, a gente entendia um pouco o público que a gente vai acabar atendendo na saúde pública. Por exemplo, a gente apresentou um seminário que falava sobre sindemia global. Então, a gente falava sobre a pandemia de obesidade, de desnutrição e a pandemia que está tendo no meio ambiente, ou todo o impacto. E a nutrição vai ter muito impacto no meio ambiente. Então, esse foi o nosso seminário. Foi uma disciplina mais puxadinha, que toda semana tinha estudo dirigido para responder. Cada semana um grupo apresentava o estudo dirigido, então era uma disciplina que exigia um estudo além da aula, sabe? Além da aula que era dada, a gente ainda tinha que pesquisar por fora, a gente tinha que responder, enfim. Foi uma disciplina mais densa, assim, uma das mais densas do período. Teve também tecnologia dos alimentos, que eu achei muito interessante. Tecnologia dos alimentos me deu uma relembrada em algumas disciplinas que a gente teve no quarto período, como bromatologia, mas de uma forma mais leve, assim. Eu gostei, porque falava sobre os alimentos e falava, por exemplo, das tecnologias empregadas nos alimentos. Então, para explicar, era, por exemplo, a gente ia aprender o beneficiamento de um pão, como que se faz um pão, o métodos de conservação dos alimentos. Então, foi bem interessante, eu gostei bastante da disciplina. E também teve um trabalho final que a gente fez, desenvolveu um produto. Nós desenvolvemos, então, um bolo de banana sem glúten destinado para a população celíaca. Foi muito interessante, a gente teve que vender nosso produto, eu adorei. Tivemos também a apresentação de um seminário sobre processamento da cerveja, então a gente explicou cada passo do processamento da cerveja e também um exercício sobre rotulagem. A disciplina de ética foi a mais tranquila do período, a gente ficou respondendo fóruns no Classroom e aprendendo com vídeos educativos, textos, mais sobre o que é ética profissional e como ter ética desde aluno até profissional. Na quarta-feira a gente repetia a disciplina de tecnologia dos alimentos e normalmente também tem dietoterapia 2 na quarta-feira de tarde e na sexta-feira de tarde. Mas como eu já fiz no quinto período, eu ficava com a quarta à tarde e a sexta livres. Então vamos para quinta-feira, que tinha de novo nutrição e saúde pública, que era na quinta-feira que os grupos apresentavam os seminários. E aí cada grupo apresentou por uma semana, entregava os estudos dirigidos. E na quinta-feira de tarde a gente tinha
Nutrição Materno-Infantil, que foi minha disciplina preferida do semestre. Eu gostei muito, aprendi pra caramba, tive aula com professoras assim excelentes, que eu até comentei lá no Instagram, @NutriGiovanaMelo, que eu tava me sentindo lisonjeada de ter aula com professoras que são referências nessa área. Então eu fiquei muito feliz, espero muito que um dia eu consiga ainda trabalhar um pouco mais de perto com elas para aprender ainda muito mais, porque eu fiquei muito feliz. Foi demais a disciplina. Minha nota foi muito boa, eu fiquei com 9,9 de média. Ai, fiquei muito feliz, muito feliz. E por fim, teve a disciplina de Administração em Saúde Pública. Então a gente estudou sobre o SUS. E eu achei muito importante a gente ter esse conteúdo para a gente entender o porquê que o SUS é bom, porquê que ele não deve ser derrubado, porquê que ele faz tão bem para a população, qual a importância dele. Foi muito interessante e com essa disciplina de ASP, que era a sigla, né? Administração em Saúde Pública, a gente produziu um vídeo que eu postei aqui no meu canal, vou deixar o link aqui na descrição, também aqui no card, sobre desigualdades sociais e Covid, qual o impacto que as desigualdades sociais tiveram nessa pandemia. E ficou muito interessante o vídeo, a professora adorou. Thaís, professora que a gente teve aula lá no segundo semestre, que eu participei com ela de projeto de extensão, de iniciação científica, e nos reencontramos agora nessa disciplina e foi muito gostoso, foi maravilhoso esse período, assim, eu gostei. E, por fim, a gente teve um trabalho chamado PINA, a sigla, né? Que era Prática Integrada de Nutrição Aplicada. E esse trabalho juntou as disciplinas de Educação Alimentar e Nutricional, de Ética, de Administração em Saúde Pública e Nutrição em Saúde Pública. Nós tivemos um professor orientador sobre um tema, que o nosso tema do meu grupo foi aleitamento materno, e também tem um vídeo desse trabalho aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição. Foi um vídeo lindo, maravilhoso, que a gente fez orientado por uma professora. Então, uma professora dessa disciplina nos orientou nesse tema e a gente foi criando cartilha, vídeo, conteúdos sobre esse tema. Mas tiveram outros temas e cada grupo ficou com um professor responsável. E aí, no fim das contas, esse trabalho foi um trabalho só, mas que ia valer como ponto para as outras disciplinas. E cada disciplina vai dar um peso para aquele trabalho. Mas eu gostei desse período, eu gostei das disciplinas. Nutrição Materno-Infantil ganhou meu coração, foi minha disciplina preferida. Eu comentei muito com vocês lá no meu Instagram, @NutriGiovanaMelo, durante esse período, minhas impressões ao longo do período como um todo. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha com o seu amigo que tá doido para entrar no curso de nutrição. Espero ajudar vocês com esses vídeos onde eu conto o meu depoimento de como foi o período para mim. Eu fico muito orgulhosa, estou muito ansiosa para o estágio, não tenho ainda notícias sobre como vai ficar o estágio, mas vou contando para vocês lá no meu Instagram, então me segue por lá. Um beijo, fiquem com Deus, se inscreve aqui no canal e deixa seu like.